Olá, pessoal, sejam bem-vindos para o nosso primeiro podcast da terceira-feira de intercâmbio. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho com o professor Luiz Geraldo. O professor Luiz Geraldo, tem vários estudos, inclusive. Ele é da área do direito, ele tem mestrado e doutorado na área do direito, pós-doutorado. E um dos pós-doutorados do professor Luiz Geraldo é na Universidade de Limerick, na Irlanda. Ele também participou de um programa de intercâmbio na Irlanda, também foi professor de uma instituição da Itália. Então ele veio aqui hoje para nos contar um pouquinho da experiência dele sobre intercâmbio, né, e o que o intercâmbio facilita a vida das pessoas, o que vai acrescentar na nossa profissão, o que pode acrescentar na carreira de cada um de nós. Então, professor, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Então, tá bom. Então, para começar a falar um pouquinho sobre com o professor Luiz Geraldo, a gente precisa entender um pouco o que a internacionalização impacta, né, nas nossas carreiras, nas nossas profissões. E para isso, o professor vai nos contar um pouquinho da experiência dele do intercâmbio na Irlanda, né? Então, começa nos falando um pouquinho da sua história, professor. Vamos lá, para eu poder falar da Irlanda, eu tenho que falar um pouquinho da Itália, né? Porque quando eu estava fazendo doutorado, teve uma oportunidade de fazer 2 disciplinas do doutorado em um programa italiano. E aí eu queria fazer essas disciplinas, né, e as disciplinas eram em inglês. Tinha espanhol, tinha italiano, mas a maioria das disciplinas eram em inglês. E aí eu fui para lá, e eu senti muita dificuldade com o inglês, né? Então eu tinha uma experiência, mas era uma experiência das aulas aqui, eu não tinha uma experiência fora. O espanhol era mais tranquilo, mas o inglês pesou bastante. E aí quando eu voltei dessa experiência do doutorado, eu terminei o doutorado, e eu senti a necessidade de fazer aulas de inglês, mas não mais no Brasil. Eu queria fazer fora, para pegar fluência, para poder entender cultura e tudo mais. E aí então eu estava buscando um lugar que eu pudesse estar um tempo e que não gastasse tanto. E a Irlanda foi esse país que eu não queria, né, para os Estados Unidos, por conta que o inglês era um inglês, né, mais americano, eu queria um inglês mais britânico, a Inglaterra era muito cara, a Austrália era muito longe, e aí então eu decidi ir para a Irlanda, que era assim, um meio termo entre esse inglês. E aí então eu ia, né, para os fins dos créditos do doutorado para ir fazer a tese, que era 2 anos de escrita. E aí meu orientador na época falou, olha, tenta fazer um estágio de pesquisa nessas instituições, verifica como que funciona. E eu comecei a entrar em contato, e eles não respondem prontamente, demoram bastante para responder, né? Quando um professor de Dublin me respondeu, me ofereceu para poder ficar no gabinete dele de estudo, para poder utilizar a biblioteca, porque lá a biblioteca não é utilizada por qualquer pessoa, tem que ser cadastrado, tem que todo um processo para utilizar a biblioteca deles. E aí saiu um edital para fazer parte de um programa de intercâmbio, um programa de troca de conhecimento em Limerick, que fica um pouco mais ao leste, no sul da ilha da Irlanda. E lá era sobre violência de gênero, que era a área que eu estudava. E aí eu fiz esse processo seletivo, eram 3 que iriam ser convidados, eu fui um dos 3 convidados e fui lá para fazer essa pesquisa e dialogar, porque naquela época eles estavam construindo hoje o que é a lei de violência doméstica deles, e o Brasil já tinha a Lei Maria da Penha, que era a lei de violência doméstica brasileira, e eles queriam fazer esse intercâmbio de entender como que funcionava aqui, quais os procedimentos, para eles proporem alterações nesse projeto de lei que hoje já está em vigor, que é a lei do Domestic Violence Act de 2018. Muito bom. E quanto tempo você ficou lá, professor? 2 anos morando na Irlanda, só que antes disso eu ia todo final de ano para lá. Eu fui a primeira vez em 2017, 2016 para 2017, que eu ia sempre em dezembro, foi a primeira vez que eu fui, aí ficava final de dezembro, janeiro inteiro, fevereiro inteiro e voltava para as aulas aqui. Porque lá as aulas elas só param entre o dia 25 e o dia 1º, porque o calendário deles é um pouco invertido do nosso. As férias deles, a maior deles é no meio do ano, que é onde tem o verão europeu.
E aí, então, eu ia, ficava esse tempo e voltava. Então, a primeira vez eu fui como pesquisador visitante, a segunda vez eu fui como professor visitante, e aí na segunda vez eu já levei um grupo de alunos para lá, para poder estudar direito, né? E aí estudaram direitos humanos, direito de família, que era uma área da minha supervisora de lá, e estudar inglês jurídico, que era os termos jurídicos em inglês, no Language Center, que era o centro de línguas. Aí foram 15 alunos daqui. Depois no outro ano eu fui de novo, aí a minha supervisora veio no Brasil, foi o ano que eu defendi a tese do doutorado, aí quando eu defendi, ela me convidou para fazer o pós-doc com eles lá, e aí eu fiquei os 2 anos. Muito bom. E falando em pesquisa, professor, você tem a experiência da pesquisa aqui, né? Como seria essa diferença de pesquisar no Brasil ou pesquisar fora do Brasil? Eu acho que o preparo da pesquisa lá é um pouco mais complexo, no sentido de que a estrutura de pesquisa deles é diferente da nossa, né? Primeiro que eles têm a profissão de pesquisador. Então, existem professores e pesquisadores. Então, a universidade tem que ter um grupo de pesquisadores. E cada faculdade, cada curso, que lá, na verdade, existe a faculdade de Direito, dentro da faculdade de Direito tem mais de um curso. Então, tem como se fosse Criminologia como curso, Direito Contratual como curso, Direito, tem outros também, e aí é onde fica o mestrado, doutorado, as especializações, que lá é um pouco diferente a especialização da gente, então fica tudo focado dentro dessa faculdade, várias faculdades, o centro, vários centros, a universidade, então existe uma hierarquia. E dentro dessas faculdades, a faculdade tem um mínimo de pesquisadores, que são aqueles que vão desenvolver pesquisa, grupo de pesquisa, os alunos são obrigados a participar desses projetos de pesquisa, que trabalha extensão, que trabalha né, a pesquisa em si, de fazer pesquisa empírica, vira e mexe eles precisam, né, eles concorrem a editais do governo, editais de instituições privadas, até escritórios lá, né, eu estava lá, tinha um escritório de advocacia, que queria fazer pesquisa na área criminal. Então, eles iam na universidade, financiavam um projeto de pesquisa para entender como que funcionava, e em contraponto, depois, a equipe do escritório ia lá ter cursos com esses pesquisadores, né, porque aí era pesquisa, ensino e depois extensão. Então, eles faziam essa métrica. Então, os pesquisadores eram aqueles que faziam a produção científica da faculdade. Alguns professores faziam as duas funções, só que aí era em partes. Parte do tempo de trabalho, como por exemplo, o primeiro semestre era dando aula, o segundo semestre era pesquisa. Eu ficava 1 ano dando aula, 2 anos fazendo pesquisa. Então era bem revezado, e tinha somente pesquisadores. E aí é aqueles que é responsável por fazer os artigos, cuidar do grupo, ver edital, toda a parte de pesquisa que é feita. No Brasil, a gente não tem essa função de pesquisador, né? Os professores que têm uma tendência à pesquisa de uma forma, então ele trabalha, faz pesquisa, escreve, mas está lecionando, e tem aqueles que não fazem, são mais professores com uma parte profissional, né? Tem seu trabalho e lecionam. É importante também, lá também tem esses professores, mas eles não são pesquisadores. Então, os pesquisadores têm essa diferença, onde tem uma profissionalização maior do que no Brasil. E aí tem uma estrutura maior também, né? Os centros de pesquisa, tem estrutura, salas de debate, uma estrutura diferenciada nesse sentido. Aqui a gente vê muito, o professor pesquisador, né? Que eu acho que aí lá eles separaram. Né? Deixam bem separado, ou o professor dá aula ou ele pesquisa, né? É um modo diferente, né? Quando a gente fala de intercâmbio, professor, a gente está falando de experiência acadêmica, mas é lógico que a gente também acaba tendo uma experiência cultural, né? Então, assim, fala um pouquinho das suas experiências, tanto acadêmicas, né, quanto culturais, que você conseguiu adquirir nesse intercâmbio lá na Irlanda. Então, quando eu cheguei lá, eles são bem frios, os irlandeses, né? Então, eles não são tão afetivos como nós brasileiros. Então, o primeiro impacto foi esse, eles são muito diretos, então o horário é o horário, você não atrasa. Outra situação eles não ficam muito com rodeios, pode, não pode, não pode.
É tudo muito rápido, as decisões, então, porque já vem um planejamento muito grande. Então, esse foi um impacto cultural profissional, né? Com relação à cultura, tem muito brasileiro lá, então ficou mais fácil me adaptar. Mas a culinária é diferente, o clima é totalmente diferente, chove todos os dias, é muito cinza, anoitece muito cedo, 3, 4 horas da tarde já está anoitecendo, no verão é um pouco maior, vai anoitecer muito mais tarde, não tem aulas à noite, o que eu achava bem estranho, né? Só tem aula manhã e tarde, a vivência acadêmica é totalmente diferente, os alunos moram dentro do campus universitário, os alunos, as aulas deles são integrais, de todos os cursos, então assim, o sistema de ensino é diferente, eles têm 17 semanas de aula por semestre, na 18ª semana é uma semana para estudar para as provas, a 19ª e a 20ª é prova. E aí os professores só podem ficar na faculdade até a 17ª semana. Nas outras, quem aplica a prova é os assistentes, e os professores não ficam na universidade por os alunos não nem ter contato com eles. A universidade gira em torno da biblioteca, e aí então a biblioteca não é um ambiente que somente tem livros, tem sala de estudo, sala para dormir, sala de música, um monte de coisa diferente. Então o sistema é diferente, e aí eles saem para férias, os 4 meses de férias, que a gente acha bastante, mas para eles, como eles fazem integral, sobra esse tempo. Os alunos trabalham em tempo integral para arrecadar o dinheiro e depois voltar para a faculdade. Então existe esse sistema diferente. Como eles se dedicam integralmente à faculdade, a cobrança é maior, né? Então a gente não tem um aluno que vai trabalhar. Tem alguns casos de algumas faculdades que depois eu fiquei sabendo que eram privadas, que aí sim os alunos trabalhavam e estudavam. Mas a maioria das faculdades é em tempo integral. Então o aluno se dedica, tem que ter projeto, tem que cumprir horas de biblioteca, tem que cumprir horas estudando. Então tem essa diferença. A cultural é um país bem internacionalizado, né? Então não teve tantas mudanças assim. É um país com 96% da população católica, então a diferença para a nossa cultura não é muito, mas é um país com muitas belezas naturais, né? Então você encontra muitos cânions, muita trilha, é muito perto de viajar para qualquer lugar também. O que mais pesa era a culinária, eles comem muito batata. Nossa, é batata para tudo. Às vezes seu prato tem 3, 4 tipos de batata no mesmo prato. É o nosso arroz e feijão. É o nosso arroz e feijão, eles adoram a batata. Eu falava, gente, por que tanta batata? Purê de batata, batata frita, batata, só tem batata, tudo tinha batata. Que curioso. E o inverno deles é bem rigoroso, bem né? rigoroso. E bem verão? rigoroso. Tem verão bem delimitado? Olha, o verão que eu passei lá, tipo assim, era de 2 a 3 semanas. O verão, o último foi mais rigoroso, mas foi atípico. Mas o que era bem engraçado é que no verão e no outono, primavera, assim, outono nem tanto, mas primavera e verão, os alunos saem muito para tomar banho de sol, né? Porque eles têm que tomar banho de sol, lá não faz sol, aí quando tem eles tomam. Uma das coisas que eu achei engraçado também, lembrando que a minha supervisora vivia perguntando, você tá tomando leite? Você tá tomando leite? Eu ficava, meu Deus do céu, tá, eu tomo leite, tranquilo. E aí depois eu fui saber que no leite irlandês é uma política de estado que tem vitamina D, que é a vitamina do sol que a gente no Brasil não toma. A gente toma quando toma sol, é uma né? característica de países não tropicais, né? Uhum. Porque você não tem o tomar o sol como a gente toma aqui. Exato. E aí é por isso que eles vão, né, aos parques, em praças, enfim, tomar sol, que é para estimular a produção de vitamina D, ou toma vitamina D, né? Sim. Então, assim, hoje no Brasil a gente tem muitas pessoas que tomam vitamina D porque isso mudou um pouco, mas eu completamente entendo, porque na área da saúde a gente compreende bem isso. A falta da vitamina D deve ser muito alta no país como um todo. Sim, eles têm então, vários eles suplementam, estudos. né? Suplementam. Colocam no leite. E aí essas coisas eu achava engraçadas. Eles tomam muito chá, aí eu aprendi a tomar chá. Aí chá com leite, que é uma coisa inglesa, eu também aprendi. Então fica essas questões culturais, assim, bem interessante. A questão acadêmica, a estrutura acadêmica me chamava a atenção, né? Porque as aulas que eles chamam que a gente chama de aula magna,
eles não têm uma aula magna, né? Então tem aquele professor que na verdade, nós utilizamos o termo professor, para eles é um título. Então o indivíduo chama professor, ele recebe um título da universidade, a universidade que o condecora enquanto professor, pela sua trajetória de vida e tudo mais. Antes ele é só um lecturer, seria um palestrante. Então esses professors dão as aulas magnas. Essas aulas magnas são as aulas de conteúdo que a gente tem. Depois disso, eles são subdivididos em pequenos grupos, onde ficam os outros professores, onde tem mais aulas, mas são grupos pequenos, onde o aluno tem uma metodologia mais ativa, que eles já vêm estudado para a aula, até porque eles já tiveram a aula magna, eles já tiveram aula de conteúdo, e ali eles vão ver questões de aplicabilidade, de dúvidas, com esse professor, que é como se fosse um professor assistente. Mas ele tem a autonomia daquela área, daquele conteúdo. E o professor celebridade, assim, dizendo, ele dá aquela aula para 400, 500 alunos num auditório gigante. E esse é a pouca interação entre o professor e o aluno. Porque muita gente, ele dá aquela mega aula. Diferente da gente, tem professores que lecionam a mesma aula a semana inteira, para várias turmas. Lá ele dá uma aula concentrada para todo mundo. Ele dá uma vez só. E as aulas dessas duram em torno de 2 horas a 3 horas de aula, sem intervalo. E as outras menores é de 1 hora. Então, o calendário deles é meio diferente, assim. Isso eu vi uma diferença bem gritante. E as aulas do mestrado também funcionam assim. Então tem a aula magna e depois as aulas, que aí da aula magna você já vai direto para a pesquisa. E aí a aula com os pesquisadores no laboratório ou nas clínicas, aí é bem diferente. É uma dinâmica bem diferente, né? Ele vive lá, né? É diferente do nosso aluno, que ele vem para a faculdade, ele não mora dentro da faculdade. Lá o aluno mora dentro da faculdade. Tem uma diferença bem grande. E é curioso, né, nós pensarmos, porque assim, cada um com suas dificuldades, vamos pensar dessa maneira, né? O aluno, você falou agora há pouco, que ele mora na faculdade, ele estuda a tempo integral, ele não tem como trabalhar, só que no período de férias escolares, ele vai trabalhar, né, para conseguir juntar um dinheiro para ele conseguir se manter, enfim, ter algum luxo, alguma coisa a mais. Então é interessante, né? Você fala, tem 4 meses de férias, mas naquelas férias ele tem que correr atrás do que ele quiser, né? A maioria trabalha. Aqueles que têm bolsas grandes, porque muitos alunos lá são bolsistas. Né? E quando a gente fala bolsa, não é nem da mensalidade, é a bolsa para sustento próprio, da vida dele enquanto acadêmico. Então eles fazem um projeto de pesquisa. No curso de Direito tinha um projeto bem interessante, que era sobre um aplicativo da Alexa, que chama Skill, né, para o sistema da Amazon, que esse grupo de alunas, eram 6 alunos, fizeram um projeto com a professora de Direito Eletrônico, submeteu à Amazon, e a Amazon financiou, que era um aplicativo que ela estava desenvolvendo para combater violência doméstica. Então, se a pessoa sofresse algum tipo de violência verbal em casa, termos em inglês, né, de xingamentos e tudo, a Alexa ia identificar e notificar a polícia. Então você faz esse cadastro, notifica, faz o cadastro no aplicativo da Alexa, coloca ali para avisar para quem, para a polícia, para um parente, então pedido de socorro, né, se está sofrendo um tipo de violência, alguma coisa assim, a Alexa já identifica a voz da pessoa, já manda, já entra em contato para que não ocorresse nenhum tipo. Então era uma pesquisa que eles estavam fazendo. E aí envolve, né, a privacidade, liberdade, né, acesso a informações, dados, áudio. Então os alunos tinham que estudar tudo isso, além da equipe de software, de engenharia de software, engenharia de aplicativos ali, que tinha que ajudar, trabalhar com eles, porque aí eles reuniram, além dos alunos de Direito, as alunas de Psicologia, de Engenharia de Software, para poder desenvolver, porque elas tinham um financiamento. Então era algum tempo daquele financiamento que era para financiar, além da pesquisa delas, a vida delas enquanto acadêmica. Então essas trabalhavam menos. Já outros alunos trabalhavam mais, e aí não tinha um projeto para ser financiado. Então, nossa, muito bacana, né? Um projeto assim multidisciplinar, né? Deve ser um projeto bem grande, e aí é por isso que eles têm também, né, essa facilidade aí de ser financiado, né, por uma grande empresa. Muito legal.
Quando a gente fala de estudar na Irlanda, né, você falou como é a graduação, como que é a pós-graduação, e se o aluno tiver interesse em ir fazer cursos de inglês na Irlanda, você consegue nos dizer se é mais ou menos nesse esquema ou um pouco diferente? Olha, o curso de inglês é um pouquinho diferente, né? O curso de inglês ele acontece sempre de manhã, e aí toda a faculdade tem um centro de línguas que pertence ao curso de letras ou ao curso de idiomas, né? E lá na Irlanda é interessante porque a língua primária deles, a primeira língua, não é o inglês, é o gaélico. Só que ninguém fala o gaélico porque é uma língua mais morta em decorrência da colonização inglesa. Só que todas as placas, primeiro é gaélico, depois é inglês. E aí então você, né, entra em contato com esse centro de línguas, eles vão passar todos os requisitos que você precisa cumprir, saber se você é estudante, por que você quer, se você já tem um conhecimento de inglês, se não tem, se quer fazer um teste para poder ser direcionado ao curso. Por que você quer o inglês? É para conversação, é para pesquisa, é para o ensino. Então tem inglês para dar aula, inglês para leitura, inglês para conversação. E aí eles vão te direcionar. Então, de manhã você fica ali. À tarde você pode fazer atividades na universidade. Então assistir a aula na sua área, você pode, tem recreações, viagens. Então as universidades são muito movimentadas no período de aulas. No período fora de aulas não, mas no período de aulas são bem movimentadas. E aí é entrar em contato direto com o Language Center, com os centros de língua, para entender qual que é a dinâmica da faculdade, como que ela está recebendo o aluno. Além disso, tem cursos de inglês, que seriam escolas, tipo escolas de inglês, que nós temos no Brasil, também tem lá. Só que aí não é dentro das universidades, é fora do contexto universitário. Então você não vai ter um contato universitário muito grande, você vai ter um contato menor, né? Você vai ter um contato mais com intercâmbios de língua mesmo. Então não é tão... O leque é bem grande, né, para escolhas assim. Para escolha, sim. Geraldo, nos diz uma coisa, para você, né, qual que é a importância de fazer o intercâmbio, de estudar fora, para melhorar o currículo das pessoas, né? Como que você enxerga isso? Existe realmente essa diferença? Existe realmente essa importância? Fala um pouquinho para nós. Então, eu acho assim, né, eu entendo que muitas pessoas, né, se imaginam, fazer direito no Brasil e intercâmbio em direito não é não é a mesma lei, não é a mesma área. Em outras áreas é um pouco mais fácil, no sentido de que, né, medicina é mais tranquilo, a área da saúde, onde as pesquisas têm uma certa equivalência. Só que a gente sabe que também não é somente o conteúdo utilizado lá fora e aqui dentro. É também a troca de experiência, a abertura, novas metodologias, entender, né, que é um diferencial se você já trabalhou fora, o mercado está mais receptivo. Hoje o mercado também está mais receptivo a pessoas que têm multi-habilidades. Então, né, convívio social é multi-habilidade também, são skills, são aperfeiçoamentos, são qualidades aí que você vai adquirindo e que o intercâmbio faz você conseguir, né, recepcionar isso e trazer para o seu profissional. Além de tudo, é outro mecanismo de trabalho. Nós temos aqui formas de trabalhar e temos esse convívio de trabalho, que é uma cultura também, o trabalho também pertence a essa ideia de cultura, que é diferente de outro país. Entender que não é somente aquele, né, nicho científico, só aquela realidade, que dá para pensar com uma cabeça um pouco mais aberta, que dá para ver novas formas, tanto de lecionar, quanto de aprender, quanto de trocas de conhecimentos. Então, assim, o currículo ele não se baseia única e exclusivamente em ter uma pós-graduação, ter feito um pós-doutorado, mas essas pequenas habilidades vão se somando ao profissional que você vai ser. E isso faz um grande diferencial. É lindo estar no currículo ali, diploma, né, de outro país e tudo mais. Mas esse conhecimento, né, esse conhecimento que não é certificado, você não tem um certificado comprovando, ele é um diferencial do seu trabalho. E no seu trabalho é que o profissional, o seu empregador, né, a sua equipe vai conseguir entender como que você consegue lidar com isso. E todo mundo aprende, não tem como não aprender, é uma questão de sobrevivência.
Então você vai aprender, você vai observar. Tem coisas que não funcionam no Brasil. Eu observo coisas que lá fora os meus alunos de lá fazem que aqui é impossível fazer. Eu não tenho como marcar uma aula 3 horas da tarde e só mandar um recado para os alunos. Lá eu tinha, os alunos estão à disposição, né? Então é diferente. E aí coisas que funcionam e coisas que não funcionam. Então essas pequenas habilidades, elas são Até por muito questões importantes. culturais mesmo, né? Sim. Porque é diferente. Bom, nós ficaríamos aqui horas conversando sobre. Para a gente já ir finalizando, deixa um recado para quem está nos ouvindo, né, nossos alunos aqui dos cursos presenciais, dos cursos EADs, se eles estão pensando em fazer um intercâmbio, que recadinho que você deixaria? Olha, então, eu posso falar como membro do Comitê de Internacionalização, né, que a gente tem. Os alunos podem nos procurar para poder entender, conversar mais. Não é só uma coisa de... Não fica só esperando um convênio que a faculdade faça. Procurem também. Né, talvez você tenha um sonho, tenha algum parente. Tem muita gente, meu parente mora na Espanha, meu parente mora em Portugal, meu parente mora nos Estados Unidos, mora numa cidade que a faculdade não tem convênio. Mas se você vir, a gente pode, né, te direcionar, ver o que pode ser feito, o que não pode. Tem coisas que não tem como, né, que aí precisa de procedimentos muito mais específicos, mas tem outras coisas, como curso de inglês, cursos técnicos ali, fica um pouco mais fácil. Então, primeiro, vocês têm aonde tirar informação, o apoio que o UniCV traz para esse aluno. Fora isso, procurar no site das universidades, né? Entrar no site, entender, ver se tem professor, se tem aquela disciplina que você quer fazer, se você tem vontade ou não. Se você quiser fazer um mestrado e um doutorado fora, a CAPES, que é o Conselho de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior, lança edital todo ano para bolsas 100% feito em outro país. Mas aí você precisa de carta de indicação, ter passado no mestrado lá fora, né? E lá no mestrado lá fora não é vestibular, é um projeto que você faz, o seu orientador de lá recebe você, aí tem que ver se tem taxa, se não tem. Então, tudo depende muito de como que a universidade que você escolheu, que é a faculdade, que o curso trabalha isso. E aí a gente pode, nós desse comitê, pode te auxiliar. Né? Tem muita coisa que você não entende, venha, a gente tem experiência, no nosso grupo de professores que está ali tem experiência com internacionalização e que hoje é um foco, né, do Ministério da Educação para poder nós ampliarmos essas trocas de conhecimento que vai ser muito importante para a formação dos nossos alunos. Então, você vê, já saiu, já despontou nisso. Temos os cursos de inglês que está acontecendo aqui, tem treinamento dos professores que estão fazendo curso para lecionar inglês, que é a importância do inglês, do espanhol, tem visitas, né? Onde você vê, vai receber visita, já recebeu algumas outras visitas, já teve palestras em inglês, então ele tem que procurar, né? Ele tem que ser interessado. Eu sempre falo que a graduação, ou a especialização, ela já saiu do nível do ensino, ela já está no processo de construção de carreira, e você tem que pensar na sua carreira. Então eu, enquanto professor, eu não posso pensar na sua carreira, quem tem que pensar na sua carreira é você, tem que insistir, né? Não é fácil, não é... a universidade, né, o UniCV vai te ajudar, nãos vão acontecer, eu recebi vários nãos, mas a insistência é importante, você tem que saber o que você quer, qual que é o seu projeto, qual que é o seu interesse, e aí então nós estamos aqui para auxiliar. Então seria isso, essa insistência é muito importante. Perfeito. Eu acho que nós estamos gravando vários podcasts, e isso é uma coisa que todos vêm falando, né? Eu insistir no que eu quero, eu ter o foco naquilo e ir atrás. Procurar a universidade, procurar os sites, mandar e-mails, receber nãos, faz parte do processo, né? Então, nós estamos aqui para ajudar com o setor de pesquisa e internacionalização do UniCV. Nós temos também hoje o Comitê de Internacionalização, então qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer questionamento, qualquer ajuda, estamos aqui para auxiliá-los, né? Sim, com certeza. Então, bom, obrigado, professor. Eu que Pessoal, agradeço. obrigado a todos que tenham ajudado as informações aí e aproveitem nossa terceira feira de intercâmbio.